com muita alegria que nós estamos aqui e pelas nossas intuições, a gente gostaria de começar um pouco diferente essa noite e não sei o motivo, né, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelos abraços, pelos olhares, pelos apertos de mão, que são também coisas muito boas que nós recebemos e que muitas vezes a gente não dá a devida importância no nosso dia a dia aí, que a gente vai passando e vai se cumprimentando com as pessoas. E eu gostaria de dizer muito obrigado a todos vocês, que até daí mesmo, quando a gente está por aqui, dão uma olhadinha para a gente, dão um sorriso. Isso é muito importante para nós, dá uma energia muito boa. E nós rogamos também que essa espiritualidade que se encontra aqui na noite de hoje, que ela possa nos iluminar, que ela possa nos guiar nas nossas reflexões, pois falar de Jesus, muito se fala sobre Jesus, mas apesar de escutarmos muito as mesmas coisas sobre Jesus, ainda é muito difícil falar sobre ele. Até onde chegue o pensamento, envio minha mensagem ao mundo, coroada de encorajamento. Desde os primeiros bocejos matinais do sol, ergo meu espírito que ama e conduzo o carro das horas, cobrindo as estradas do dia com encantamento e júbilo. Em cada parada da minha marcha, procuro um ser que não sabe amar e digo: alegra-te, viandante triste. Ou, ergue-te e louva a vida, homem desalentado. E vou além. Não me demoro em parte alguma, embora retorne sempre às mesmas regiões e pessoas. Trago comigo uma mensagem de amor e até onde vá o meu pensamento, a minha mensagem irá também. À noite, quando o medo caminha, silencioso no corredor da escuridão, ainda assim envio a minha mensagem. Bebo o licor suave do cálice das estrelas e bendigo a noite. Recolho meditação da alma noturna e silenciosa e embriago-me. Galopo no vento sem noite, e quando salto junto ao regato do sonho para fitar ao reflexo da lua a vibração do meu canto nas águas, deixe que meu pensamento siga, levando a minha mensagem. Amo a vida, eis a mensagem que não cesso de mandar, até onde o meu pensamento vá. Esse texto é uma psicografia de Divaldo Franco, ditada pelo espírito Rabindranath Tagore, e ele traz essa mensagem sem o nome de Jesus, mas sabendo que ele fala como Jesus, nessa ideia de que aonde o pensamento do Cristo vá, a sua mensagem ali chegará. E hoje ela chega depois de mais de 2000 anos de estrada, depois de mais de 2000 anos de tantas mudanças e tantas alterações, como a gente vai ver na palestra da noite de hoje, ainda assim, o pensamento de Jesus, sem nenhuma alteração, sem nenhuma interferência das ideias humanas, chega em nós até hoje, nos convidando a amar a vida assim como ele amou. Então, o nascimento de Jesus, esse espírito solene que resolveu descer dos páramos celestes para habitar junto de nós por algum tempo, ele demarca a transição de um novo período na Terra. Se nós formos ver, a doutrina espírita nos apresenta que a pluralidade dos mundos, primeiramente, mas ela vai dizer que esses mundos plurais, eles estão em graus de evolução diferentes. Desde os planetas primitivos, onde ainda certas emoções e certos sentimentos ainda não estão bem desenvolvidos, o pensamento ainda não alcançou a sua força total, e ainda é um mundo de muita violência, ainda é um mundo de muita dor, mas como Deus é esse Pai misericordioso, Ele nos permite que nós mudemos através da evolução, que o nosso estado vá se tornando cada vez melhor, e assim, nós junto com o nosso planeta, a partir das nossas provas que vamos vivenciando, a partir
do auxílio da espiritualidade que conduz esse processo, nós vamos galgando novos degraus, e do planeta primitivo nós passamos para um planeta de provas e expiações, e assim para um mundo de regeneração, e assim por diante. E o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é um livro que quem se interessa pela história, é um livro bastante interessante, que ele vai falar desde o momento em que se pensou a estrutura do orbe terrestre até as civilizações que dele fazem parte. Então ele faz um percurso geral, ele passa pelos filósofos, passa pelas civilizações da Grécia, da Índia, da China. Enfim, ele vai fazendo esse percurso e mostrando quanto o nosso planeta foi preparado para a vinda de Jesus. Foi preparado através do envio dos mensageiros que iriam construir os caminhos para que a mensagem dele fosse melhor compreendida. E aí vieram grandes espíritos, como Sócrates, como Buda, que a gente vai ver também um pouquinho mais à frente, para preparar esse caminho para esse espírito que seria o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra. E se antes a Terra era um mundo primitivo, a chegada de Jesus demarca a chegada também de uma nova era, que o mundo, a partir daquele momento, segundo o Espírito Emmanuel, iria começar a ser um mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos vivenciando hoje. Jesus, ele demarca também não só a transição de um mundo em que o sofrimento imperava para um mundo em que o sofrimento diminuiu um pouco, apesar dele continuar existindo, mas que novas formas de pensamento surgem, nós conseguimos ir além, nós conseguimos nos aproximar um pouco mais da espiritualidade, nós conseguimos ter um pouco mais de consciência sobre a vida. Ele traz um novo tempo de olhar o ser humano. E isso, um filósofo que veio antes dele, que era Sócrates, ele marca também o seu tempo, porque antes os filósofos só pensavam na nossa substância. Então, de que éramos feitos? E aí nós vemos Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro de Mileto. Nós somos feitos de água, nossa essência é o ar, nossa essência é a terra. E ali se discutia muito sobre as questões da natureza. E Sócrates vem instaurar também um novo momento, que é um momento de pensar sobre o ser humano. Através da sua técnica, a maiêutica, em que ele perguntava às pessoas para que elas descobrissem a verdade que habitava dentro delas, ele voltou o seu olhar de filósofo não para a natureza, mas para o ser humano e para as suas questões internas. Então, a partir desse momento, Jesus chega no ápice e mostra que é necessário nós olharmos para o ser humano, que é necessário nós olharmos para as questões que tanto nos afligem, que é necessário nos debruçarmos sobre nós mesmos e sobre os outros, para que a vida se torne cada vez melhor. E o nascimento de Jesus foi esse acontecimento que ressoa até hoje em nossos corações. Que mesmo, vamos dizer assim, caracterizado por um ideal mercadológico, ainda comemoramos e ainda relembramos do Natal o seu nascimento. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam na sua existência e na sua mensagem, tiram pelo menos um momento ou um segundo para lembrar que aquele dia, tirado no ano, para comemorar o nascimento de Jesus, é o dia do Natal. Independentemente das características ou das crenças, nós tiramos um momento para pensar em Jesus. E Jesus está sempre presente. E o pensamento dele vai ressoando em nossos corações. Jesus, ele traz uma reintrodução daquela filiação direta com Deus, daquele sentimento de que nós somos filhos de Deus e de que nós não precisamos mais de alguém que intermedie a nossa relação com Deus. Nós não precisamos mais, por exemplo, como os gregos faziam naquela época, de um sacerdote no oráculo. Então a gente ia para o oráculo, fazia uma pergunta ao sacerdote ou à sacerdotisa, e ali aquele sacerdote ou aquela sacerdotisa mediunizado iria trazer uma mensagem codificada, um enigma, que ali nós precisaríamos decifrar para responder a nossa pergunta. Então, parece que sempre para entrar em contato com as verdades divinas, nós precisaríamos de alguém para intermediar essa relação. E Jesus diz, não, Deus é nosso Pai.
Ele tira Deus do Olimpo, que estava lá em cima, ele tira Deus de cima e traz para baixo junto conosco. Ele traz Deus para o nosso lado, dizendo, não, nós somos filhos de Deus. Se quisermos entrar em contato com Deus, recolhe-te ao teu quarto escuro e fala com Ele, Pai nosso que estás nos céus, mas que está também do meu lado. Então Jesus, ele traz essa ideia de que nós somos filhos de Deus e de nos aproximar um pouco mais dessa divindade que estava tão longe de nós. E fazendo essas reflexões, escrevendo aqui o nosso roteiro, a gente lembrou de um amigo nosso, evangélico, que a gente estava conversando, e ele dizendo da transição da chegada de Jesus, porque eles, na linguagem deles, o tempo da lei era o tempo de Moisés, e Jesus ele vai instituir um novo tempo para a humanidade, que era o tempo da graça. Eles têm umas reflexões sobre a graça e tudo mais, mas eu entendo isso como o tempo do amor. Jesus vem trazer um novo tempo, não descumprindo a lei, nem desconsiderando os profetas, mas trazendo um novo tempo, uma nova era para os nossos corações, para reintroduzir em nossos corações endurecidos o amor, que é aquilo que nos falta. Mas Jesus nasce. Os cultos do cristianismo primitivo, depois do seu desencarne, depois da sua saída da terra, continuam e começam a se espalhar. Então ele começou ali pela região da Galileia, mas a partir dos seus discípulos, a partir de Paulo de Tarso, a mensagem de Jesus ela vai chegando em novos caminhos. E ela chega à Grécia e ela chega também em Roma. E Roma, como a metrópole do passado, como a maior cidade, uma das maiores cidades, onde era o centro de todo o comércio, onde a circulação de pessoas era muito grande, ali o cristianismo encontra um terreno não tão fácil para ser fecundado, mas um terreno em que tinha algumas condições muito importantes para que ali surgisse. Então, depois da morte de Jesus, muitos cristãos vão até Roma e ali se estabelecem, e eles começaram a fazer os seus cultos lá, e no ano 380, o imperador Teodósio I institui o cristianismo como religião oficial de Roma. Então ali seria a religião oficial do maior império que a humanidade já viu. Mas é a partir do momento que ele se institui como religião oficial que as palavras de Jesus começam a ser distorcidas. Primeiro pelas questões da tradução. Porque se Jesus falava em aramaico, se escrevia o que Jesus falava em hebraico, depois se traduziu do hebraico para o grego e do grego se traduziu para o latim. Então a gente vai vendo essa passagem das traduções das falas de Jesus, porque Jesus não deixou nada escrito a punho. Então, nessa transição das palavras de Jesus, muito se perdeu. Então, quer dizer que em 4 línguas diferentes, depois de 4 línguas diferentes que se instituiu o latim, as missas até um tempo desse eram faladas em latim, a gente perdeu muito da mensagem de Jesus. E o cristianismo começou a servir aos ideais políticos da época. E pela política, a gente sabe que quem está lá no poder gosta também de se beneficiar de uma maneira ou de outra. E ali começou também, além da adulteração pela tradução de várias línguas, a mensagem do Cristo também sofreu a adulteração física, de serem retiradas passagens, de serem retiradas algumas coisas, para beneficiar aqueles políticos que ali detinham o seu poder. Então, se institui a Igreja Católica enquanto instituição representante do pensamento de Jesus, e quantas atrocidades não foram feitas em nome do Cristo. Na adulteração das suas palavras, nós tivemos, por exemplo, as cruzadas, que foram aquelas expedições sanguinolentas em direção a Jerusalém para tomarem a Terra Santa e se apropriarem dessa Terra Santa, mas durante a cruzada também se mataram muitos muçulmanos, ali, por exemplo, na região da Península Ibérica, ali em Portugal e Espanha.
Então, muito se matou em nome de Jesus, se derramou muito sangue em nome de Jesus, e ali se foi a história correndo. E quem é que falava desse Jesus? E as pessoas foram muitas vezes tomando uma certa raiva, porque que Jesus era esse, que Cristo era esse que era pregado, mas que matava, que Cristo era esse que disseminava a violência, mas as pessoas de fato não entendiam que quem disseminava a violência não era a mensagem do Cristo, mas sim aqueles que se propunham a ser os intérpretes da sua mensagem ao seu próprio favor. E nesse percurso em direção da história, nós chegamos hoje numa modernidade totalmente desacreditada. E nós nos desacreditamos porque nós muitas vezes nos perguntamos, mas que Jesus é esse em que as pessoas seguem ele, muitas vezes são violentas, são agressivas, são egoístas? Que Jesus é esse que as pessoas pregam para nós? E é por isso que nós retomamos ao livro Pelos Caminhos de Jesus. Foi um livro ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, também psicografia de Divaldo Franco. E ela vai dizer, logo no primeiro capítulo, na página 9 do livro, então é lá no comecinho mesmo, que ela vai fazer uma introdução e ela vai fazer um prefácio para o livro que ela vai escrever. E ela vai dizer que é necessário pensar na desabalada corrida da falta de tempo, e ela vai dizer isso, vou botar entre aspas, que ela escreve o livro nos anos 70, mas ela já falava lá da falta de tempo na vida das pessoas. Então, eram pessoas que, na desabalada, naquela corrida louca da falta de tempo, era necessário parar para revisar, reconsiderar e repensar Jesus. Volver aos seus caminhos e repercorrê-los com reflexão e ternura é tarefa inadiável. Então ela vai fazer, nesse prefácio, ela vai dizer assim, não, o que é que a gente já conquistou enquanto humanidade? O que é que a gente já conquistou enquanto tecnologia? A nossa ciência já avançou em muita coisa. Doenças que não eram curadas no passado, hoje já existem possibilidades de cura. Hoje, cirurgias muito minuciosas, que antes não haviam instrumentos suficientes para que fossem realizadas, hoje são realizadas. Então, a nossa ciência evoluiu muito. A nossa tecnologia evoluiu muito. Hoje, a nossa vida se tornou muito mais confortável fisicamente. Mas ela vai dizer que emocionalmente nossa vida não continuou nem um pouco confortável. Porque nesse caminho da história, nós somos esquecendo Jesus. Nós fomos deixando ele de lado. Ou nós fomos alimentando aquelas ideias errôneas sobre o pensamento dele. E ela vai dizer que é necessário, nessa loucura que nós vivemos, nessa agitação que nós vivemos no nosso dia a dia, parar um pouco para revisar, reconsiderar e repensar Jesus. E é isso que a gente vai se propor a discutir na noite de hoje, esses 3 R's, do revisar, reconsiderar e repensar Jesus. Para a gente começar a tentar nos aprofundar um pouco mais na sua mensagem. A fazer uma interpretação que nós possamos tirar as nossas próprias conclusões e não escutar o que o outro disse sobre Jesus, mas o que é que nós, de fato, achamos sobre ele. E o primeiro R que ela nos traz é o R do revisar, que se a gente for no dicionário é visar de novo. O revisar é o olhar de novo. Né? Quando a gente tem um texto que a gente precisa revisar, a gente vai olhá-lo de novo, a gente vai repercorrê-lo, vai voltar para ele mais uma vez. E ela vai dizer que diante dessa falta de tempo, a gente precisa revisar Jesus. Então, se a gente precisa revisar, é porque Jesus saiu do nosso campo de visão. Jesus saiu da nossa frente porque nós tiramos ele. E o nosso campo de visão, aquilo que está à nossa frente, mostra também o nosso futuro. Quando a gente olha para frente na nossa vida, simbolicamente, o que é que a gente está vendo no nosso futuro? Como se a gente estivesse vendo uma paisagem e o seu horizonte, e aquele horizonte é onde a gente quer chegar. Mas muitas vezes nós tiramos Jesus da nossa visão. Nós colocamos outras coisas no lugar desse horizonte que nós queremos chegar.
E aí nós vamos colocando as diversas coisas. Nós vamos colocando, inclusive, coisas que nos adoecem muito. Nós vamos colocando aquele trabalho que suga tanto da gente que a gente não consegue ter energia mais para nada. Nós vamos colocando no lugar aquele estudo que também suga de nós tanta coisa que a gente não consegue mais nos relacionar com a nossa família. A gente coloca no nosso futuro e no nosso olhar o alcance de uma quantia X de dinheiro, porque a gente acha que a gente vai ser mais feliz com esse dinheiro. Então a gente vai tirando Jesus do nosso horizonte e colocando outras coisas nesse horizonte. E aí a gente tem que se perguntar que coisas nós estamos colocando nos nossos horizontes da vida. O que é que a gente está andando para ele? A gente está andando para conquistar um mundo interior um pouco mais tranquilo e mais saudável? Ou a gente está caminhando para o desespero? Ou a gente está caminhando para a angústia? Ou a gente está caminhando para um caminho que a gente nem sabe onde é que está indo? Então, quando a gente tira Jesus do nosso foco, quando a gente tira Jesus da nossa visão, a nossa vida perde um pouco de sentido, porque Jesus veio anunciar um outro lado também da vida, que é o lado espiritual. Ele veio nos anunciar uma nova maneira de olhar para a doença. Quando ele vai lá conversar com aquelas pessoas que estavam doentes no seu evangelho, Jesus vai nos trazer um novo olhar para a riqueza. Quando, por exemplo, ele está lá jantando com os publicanos, ou quando ele está lá conversando com um jovem rico, pedindo para o jovem abandonar suas riquezas e segui-lo. Então Jesus, ele nos traz modos novos de olhar para a vida. E é por isso que é preciso a gente revisar Jesus no sentido de colocá-lo novamente no nosso campo de visão e seguir a resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E o que é que eles respondem? Jesus. Ponto. Então, o nosso futuro, enquanto guia e modelo, nosso horizonte precisa ser Jesus. Claro que a gente não vai tirar todas as outras coisas da vida, porque elas precisam ser vividas também. Mas a gente precisa revisar Jesus, colocar ele novamente no nosso campo de visão, colocar ele novamente no nosso horizonte. Porque assim, revisar Jesus é também a gente voltar aos seus ensinamentos. Quem aqui volta aos ensinamentos de Jesus? Nessa falta de tempo, porque a gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para conversar com as pessoas, a gente não tem tempo para tomar um banho tranquilo, a gente não tem tempo para almoçar tranquilo, a gente não tem tempo para assistir um filme que gosta. Imagina para revisar Jesus. Mas aí nessa falta de tempo a gente também vai se angustiando, e muitas vezes quem é que a gente vai procurar? O próprio Mestre. Então é necessário revisar Jesus, e revisar Jesus, voltar aos seus ensinamentos, é também fazer uma revisão nossa. Porque quando a gente coloca Jesus no horizonte, quando ele é o nosso guia e modelo, a gente se pergunta: o que é que falta dentro de mim para eu chegar ali naquele ponto? E ali a gente vai vendo e a gente vai precisando voltar para dentro de nós, a gente vai precisando revisar também aquilo que existe no nosso coração, aquilo que a gente traz, e nos perguntar: o que é que falta para nós chegarmos até lá? E assim, com Jesus no foco e Jesus na visão, nós conseguimos ter uma ideia um pouco melhor de qual será o nosso caminho. Tendo Jesus na nossa visão, nós vamos começando a pensar: não, mas se eu fizer isso na minha vida, que consequências terão? Se fosse Jesus no meu lugar, o que é que ele faria? Claro que aqui a gente não vai querer se transformar em Jesus nessa encarnação. Mas a gente tem um norte, um modelo, uma ideia de onde a gente gostaria de chegar. No exemplo da ética, de nos relacionarmos com as pessoas. Porque quando Jesus chegava para alguém, ele primeiro fazia uma coisa que nós não fazemos, que era escutá-los. Jesus não chegava falando para ninguém. Só quando ele fazia os sermões, mas ali era para as multidões. Mas a gente está falando naquele encontro mais pessoal, mais individual. Ele sempre perguntava: o que queres? O que é que tu quer? O que é que deseja? O que é que você deseja?
deseja ser curado? Você deseja uma vida melhor? Então ele primeiro escutava as pessoas. E o primeiro ponto da ética de Jesus é justamente esse. Porque escutando, o que é que ele fazia? Ele não julgava. Até porque ele tinha um conhecimento muito profundo das verdades emocionais daquelas pessoas que ele se relacionava. Mas primeiro ele escutava. Ele não curava ninguém sem querer. Ele não ajudava ninguém sem querer. O exemplo do jovem rico, por exemplo, ele chamou o jovem não quis. Ele não forçou, ele disse, não, você tem que me seguir. Ele disse, vá, siga o teu caminho. Siga o teu caminho. Então ele era muito respeitoso com as pessoas e com as suas decisões, com as suas escolhas. E nós, muitas vezes, que ainda precisamos de muito para chegar naquele lugar de Jesus, nós queremos dar palpite na vida dos outros, nós queremos dizer o que é que fulano precisa fazer para ser melhor, para ser mais feliz, para ser isso e aquilo. E o que é que Jesus dizia? No máximo era, vai e não tornes a pecar. Pronto, ele falava e ia embora. Então Jesus escutava e Jesus não julgava. E esse é outro ponto também muito importante. Não julgar. Que é outra coisa que nós fazemos também muito, né? Nós não escutamos também, aí o nosso julgamento também vem porque nós não escutamos, e a gente vai começando a julgar, vai começando a apontar o dedo, e a gente aponta o dedo para mascarar aquilo que existe dentro de nós. É preferível que eu aponte o dedo dizendo que fulano é fraco para eu não mostrar minha fraqueza. Porque se fulano é fraco e eu grito que fulano é fraco, eu já não sou tão fraco assim. Então, no julgamento, quando a gente vai apontando o dedo, a gente vai falando sobre essas coisas que existem dentro de nós. E Jesus não fazia isso. Jesus escutava, Jesus acolhia e perguntava, o que queres? E nós precisamos entender essa pergunta. Então é necessário revisar Jesus, porque Jesus era aquele também que era despido dos preconceitos. Jesus chegou lá no poço de Jacó e foi conversar com a mulher samaritana. Aquela mulher que não podia ter contato com nenhum homem da sociedade daquela época. E ali, o que é que ele faz? Conversa com ela. Pede de beber aquela água. Então, atualmente, muitas vezes, nós vamos nos vestindo dos nossos preconceitos e aí nós, não vou falar com fulano não, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Jesus não deixava de falar com ninguém. E Jesus tirava um ensinamento de cada coisa e de cada pessoa que ele se encontrava. E aí nós vamos entendendo o poder do encontro com o outro. Que muitas vezes a gente se recusa a fazer, pelos nossos preconceitos, pelos nossos pré-julgamentos, pelos nossos apontar de dedo. Então, às vezes, a gente deixa de ganhar tanto numa conversa com a outra pessoa, porque a gente diz, não, fulano não pensa igual a mim, para que eu vou conversar com ele? Então é necessário escutar, é necessário olhar para o outro. O outro R que a Amélia Rodrigues traz é o reconsiderar Jesus. Quando a gente fala assim, eu vou reconsiderar a sua proposta, a gente vai refletir sobre aquilo. Será que é válido? A proposta que fulano me fez, será que é válida? É examinar novamente a proposta. E a gente precisa fazer esse exame de Jesus. Porque se o pensamento dele ecoa até os dias de hoje, é porque alguma validade tem. Alguma coisa tem aí que mexe com os nossos corações que precisa ser escutado. E o pensamento de Jesus já tinha sido reconsiderado muitas vezes, e reconsiderado para servir a fins políticos, reconsiderado para fazer violência com o outro. E o que a doutrina espírita traz? Reconsiderar o pensamento de Jesus na sua essência. E aí Allan Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, reconsiderando o pensamento de Jesus, revisando o pensamento de Jesus, voltando mais uma vez à nossa base. Porque, de fato, a nossa base não é o Espiritismo, a nossa base é Jesus. O Espiritismo vem um pouquinho mais acima, construído sobre essa base, e a gente precisa ter muito consciência disso. Então, reconsiderando Jesus, retomando a validade da proposta de Jesus,
a gente vai vendo que Jesus não está tão velho assim para se aplicar nos dias de hoje. Jesus não está tão velho porque, no caso da mulher adúltera, quando ele disse aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra, quanto de nós já não adulteramos, se não agora em outras existências? Quanto de nós já não tropeçamos? Então, o erro é humano. E se o erro é humano, a atualidade de Jesus para lidar com o erro das pessoas existe até hoje. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Reconsiderar Jesus é colocar novamente o pensamento dele nas nossas vidas. Porque qual era a ética de Jesus? Era justamente essa ética do amor. Né? O amor que não coaduna, que não concorda com a violência, quando ele diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É aquele amor que respeita o posicionamento do outro, no caso do jovem rico. Ele ali está respeitando. Não quis seguir, não quis me escutar. Tudo bem, cada um tem seu tempo, cada um tem seu modo de agir. O amor que se desdobra no cuidado com as outras pessoas. Jesus cuidava dos outros. Não só nas curas físicas, que ele tirava a cegueira dos cegos, que os paraplégicos voltavam a andar, mas é do cuidado em relação ao ser humano, de uma maneira geral. Aqueles que estavam ali escanteados. Né? E hoje não é diferente, que existem pessoas escanteadas, que nós não queremos também olhar para elas. E nós escanteamos também muitas vezes. Nós, enquanto seres humanos, não mudamos tanto desde a época de Jesus. Quem são os escanteados da nossa época? A gente pode pensar. A gente vê na rua, a gente vê nos jornais. E o que é que nós, repensando Jesus e reconsiderando Jesus, podemos fazer por esses escanteados? O que é que nós, enquanto seres que estamos nos propondo a ter uma nova consciência sobre a vida, iremos fazer no olhar para essas pessoas que se encontram nas margens da sociedade? Porque Jesus não tinha medo de falar com aquela mulher que estava ali utilizando seu corpo para ganhar dinheiro. Ele chegava e falava. Jesus não tinha medo de chegar para uma pessoa que estava com lepra para auxiliá-la. Ele chegava e auxiliava. Jesus não tinha medo de falar com um pobre, com uma pessoa que não tinha dinheiro. Ele chegava e auxiliava. E aí às vezes nós criamos, não, mas é porque para eu falar com fulano e é aquela coisa, eu não sei como falar com fulano, eu não sei como chegar em fulano. Mas só existe uma maneira de chegar bem nas pessoas, que é chegando com amor. Quando a gente se propõe a amar o outro e a reconhecer o outro como esse irmão, a gente pode não saber falar nada. A gente chegar em silêncio, calado, mudo. Mas a nossa presença, se for com amor, ela transforma a vida das pessoas. Então não é preciso muita coisa para agir como Jesus. É preciso ser simples nas coisas simples da vida. Porque é justamente essa compreensão, que também é uma das compreensões mais bonitas da mensagem de Jesus, é a compreensão da irmandade. De que todos nós somos irmãos. De que estamos todos no mesmo nível. Irmão é aquele que não está acima nem está abaixo. É aquele que está no mesmo nível, que está do lado. E aí os irmãos podem brigar, ou os irmãos podem se auxiliar. Porque os irmãos, estando no mesmo nível, compreendem. Eu compreendo que fulano pode estar passando por uma dor muito grande. E aí eu não vou dizer, fulano, eu não estou passando por essa dor, o problema é seu, você se vira, se colocando acima dessa pessoa, porque não está sentindo essa dor, e aí deixar aquilo por aquilo mesmo. Mas a gente pode se propor a ser verdadeiramente irmão e se colocar do lado um do outro e dar as mãos para se ajudar. E essa foi também uma das essências do pensamento de Jesus. Foi que ele, enquanto um espírito extremamente superior e extremamente grandioso, poderia fazer o quê? Não, eu estou aqui, já alcancei minha evolução espiritual, vou ditar. Fulano, você faz isso, fulano, você faz aquilo, vamos organizar essa bagunça que está aqui na Terra. Mas o que é que ele fez? Chamou os outros de irmãos. Dizendo, estamos todos juntos, estamos todos
no mesmo barco. Estamos todos ali para vencer as nossas dificuldades. E por fim, ela traz a ideia de repensar Jesus. E repensando Jesus, nós trazemos uma frase do Espírito Joana de Ângeles no livro Jesus, a Atualidade, em que ela vai dizer que nós, na atualidade, necessitamos de um Jesus descrucificado. Nós não precisamos mais daquele Jesus que está ali na cruz e está operando os milagres longe de nós. Nós precisamos de um Jesus que esteja ativo. Nós precisamos de um Jesus que esteja em movimento. Nós precisamos de um Jesus que esteja no dia a dia junto conosco. E essa é a proposta da doutrina espírita. De mostrar que Jesus está no dia a dia conosco se nós nos propusermos a colocar Jesus no nosso dia a dia. Tirá-lo da cruz enquanto aquele que salva a todos nós e de entender que o salvamento de Jesus é um salvamento na transformação das nossas ações no nosso dia a dia. É esse o salvamento de Jesus. Então é como ela diz, nós precisamos desse Jesus descrucificado. Nós precisamos desse Jesus que era aquele Jesus que na Galileia estava andando ali conversando com as pessoas. Nós precisamos desse Jesus que abraçava, nós precisamos desse Jesus que acolhia. E a gente vai encontrando Jesus nas pequenas coisas da vida também. A gente vai encontrando Jesus no sorriso das pessoas, a gente vai encontrando Jesus nos gestos de retribuição. A gente só precisa parar um pouquinho para olhar, e se a gente não conseguir ver, a gente precisa parar um pouquinho também para procurar Jesus. Esse poeta, Tagore, ele também tem um poema, que eu não vou saber aqui de cor, mas que mostra uma pessoa, ele narra, é uma pessoa que está esperando o Messias chegar na sua casa. E o que é que ele faz? Ele organiza toda a sua casa. E como ele era indiano, ele fala das coisas da Índia. Colocou os incensos, perfumou toda a casa, tomou seu banho, se untou com os melhores óleos, preparou o banquete. E ele estava ali sozinho, esperando a chegada do seu mestre. Mas o que é que aconteceu? De repente ele escutou alguém que batia à sua porta. E não era o seu mestre, era um mendigo que passava por ali. E esse mendigo estava muito ferido, e esse mendigo estava com fome, e o que foi que ele fez? Levou o mendigo para dentro. Ajudou a limpar aquelas feridas. Deu de alimento. Conversou. Vivenciou tudo aquilo que ele tinha preparado para o seu mestre com aquele mendigo. E disse que em um determinado momento, aquele mendigo se transforma no poema, naquele mestre que ele tanto esperava. Então, muitas vezes, aquela pessoa que nós encontramos na rua está mostrando Jesus para nós. Basta que nós paremos para olhá-la e para acolhê-la. E é no amor que a gente vai se conectar com ela, que nós vamos nos conectar também com o nosso Mestre. Então, repensar Jesus, nessa ideia de trazer um Jesus para além daquele que está crucificado, é de dizer que Ele está em todo momento trabalhando junto conosco. E nós precisamos trabalhar junto com Ele. Porque Jesus veio a trabalho, e aí a gente fala daquela ideia, saiu do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, mas Jesus continuou trabalhando para que o mundo se tornasse de provas e expiações. E nós precisamos continuar trabalhando para que o nosso mundo se torne ainda melhor. O trabalho nunca cessa. Jesus não está parado. E nós não podemos ficar parados também. E ela traz, por fim, a ideia de repercorrer os caminhos de Jesus. Andar por onde ele andou. E por onde Jesus andava? Jesus andava pelas festas, como nas bodas de Caná. Ele andava pelas festas e dizendo, você pode vivenciar as alegrias da vida, você pode estar numa festa, mas a sua postura vai te dizer se tu segues ou não a minha ética. Porque Jesus não pediu para ninguém estar ali trancado dentro de uma igreja, achando que ali alcançará a evolução espiritual. Jesus convocou todos, inclusive os seus discípulos, a estarem na rua junto com ele. A estarem nas festas, a estarem nas casas, a estarem nas praças, a estarem em todos os lugares. Você vê, as passagens que retratam Jesus no templo são muito poucas. Então Jesus nos chama para estarmos na vida real.
E ele passa pelas festas, como na boda de Caná. Ele dá a mão aos excluídos, como o caso dos tantos cegos que ele curou. Ele dá a mão àquelas pessoas, aqueles leprosos que estavam ali também sendo excluídos. Mas também Jesus nos ensina uma lição muito importante, porque depois de percorrer tudo isso, ele se recolhia também para fazer as suas meditações, para fazer suas orações, para se conectar com o Pai. E a gente precisa disso. Se a gente for pensar na essência da essência de Jesus, está a ligação com Deus. E essa ligação que foi perdida por nós, mas que está a todo momento nos chamando para que seja feita de novo. Às vezes é pela dor, mas ela acontece. Então é como se o telefone da nossa mente estivesse a todo momento tocando, mas que nós precisamos também atendê-lo para nos reconectarmos com o nosso Pai. E é Jesus que nos faz esse convite. E Jesus, por fim, e aí a gente faz também um convite ao nosso MIEP que se aproxima, de Jesus sendo a essência do Espiritismo, porque lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem um texto belíssimo que diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E quando Jesus se encontrava com alguém que pecava, o que é que ele dizia? Vá e não tornes a pecar. Te transforme moralmente. Seja uma outra pessoa a partir de agora. E qual é o convite da doutrina espírita? Vá e não tornes a pecar. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. Então a doutrina espírita é uma doutrina que nos convoca à transformação moral. E quem foi que nos convocou primeiro a essa transformação? Foi Jesus. No seu vá e não tornes a pecar. Então repercorrer, revisar, reconsiderar o pensamento de Jesus é justamente responder como ele fazia, diferente do que todos respondem. Sempre olhando para o outro com esse amor, com essa ternura, com esse carinho. Nós não precisamos de palavras tão bonitas e rebuscadas, nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos estar dispostos a amar verdadeiramente as pessoas. E por fim, falando do seu nascimento, da sua trajetória, nós voltamos ao seu nascimento e trazemos um poema que foi ditado pelo Espírito João de Deus a Chico Xavier, que foi um poeta português que viveu pelos anos de 1830, e o seu poema está no livro Parnaso de Além Túmulo. E o poema se intitula Na Noite de Natal. E é o diálogo de um filho conversando com a mãe. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos desse mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz que o céu sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. Então que possamos reabrir as portas do coração para esse mestre que nos chama, para assumirmos uma nova postura perante a vida, um novo olhar perante as pessoas, uma nova relação com Deus, porque assim a nossa vida não vai parar de ter nenhuma dificuldade, nenhum desafio, mas nós vamos encará-los de maneira diferente. Nós vamos olhar para as pessoas de maneira diferente e nós vamos, mesmo na nossa imperfeição humana, tentar ser o amor para aqueles que vivem junto conosco. Caindo, levantando, tentando mais uma vez, às vezes tendo raiva, tendo aqueles ataques e tudo mais, mas compreendendo que Jesus nos ensina a compreender que cada um tem o seu tempo. E se cada um tem o seu tempo, nós não somos diferentes. E aceitando o tempo do outro, como Jesus aceitou, nós aceitamos também o nosso tempo,
e o tempo das nossas transformações. Mas é preciso agir, é preciso andar, é preciso percorrer as ruas da nossa cidade, é preciso percorrer os cômodos da nossa casa e repensar Jesus. E saber de que Ele nunca esteve parado, de que Ele sempre esteve em ação e está em ação junto conosco. Porque como nos trouxe Tagore no poema inicial, o pensamento dele alcança nós até hoje. E qual é o pensamento dele que Tagore traz? Eu amo a vida. E ele traz justamente isso. O amor à vida, o amor às plantas, o amor aos animais, o amor à criação e principalmente o amor a Deus. Muita paz para todos nós.